Oi, gente. Perdão, eu perdi o sinal, a conexão aqui. E eu só vou repetir porque... Desculpem. Eu vou repetir porque esses vídeos ficam compilados depois e é importante que a gente deixe o assunto completo para que as pessoas que entram em contato com o vídeo a primeira vez não se percam ou sintam uma falha. Então, é o seguinte, eu coloquei um título no nosso vídeo falando a respeito de tabus sobre expressão e sobre hipocrisia. Porque ontem eu fiz 2 postagens que mostravam uma situação muito grotesca e a gente tem vivido... eu fiz 2 postagens na causa animal, sobre a causa animal, sobre a defesa de direitos dos animais, mostrando situação muito ruim, uma situação muito ruim para sensibilizar as pessoas, para mostrar como que as coisas funcionam por aí. E hoje a gente tem vivido um tempo de muitas críticas, um tempo de muitas repressões de toda a expressão que a gente faz. Ou seja, nada tá bom. Se a gente faz uma coisa, não era para ter feito assim. Se faz outra, não era para ter feito assado. Se não faz, não é para não fazer. Se faz, não é para fazer. Nós estamos vivendo um momento insuportável no mundo. Insuportável. É muito difícil a gente conseguir desenvolver um trabalho hoje se a gente não estiver preparado para dar seguimento a ele, segundo aquilo que a gente acredita. Se a gente não estiver muito preparado para lidar com a maledicência, com a falta de consideração, com a falta de cuidado que as pessoas costumam ter. Então, o que acontece? Tudo o que a gente tenta expressar precisa passar por uma ponderação. Não adianta a gente ser só sincero. A sinceridade é uma virtude, com certeza, porque ela está ligada à verdade, né? A franqueza está ligada à honestidade. Mas se você for sincero e você não tiver cuidado com o outro, então essa tua sinceridade não vai ajudar, porque ela pode destruir todas as relações. Você vai falar o que está pensando sem passar por uma triagem, sem passar por uma ponderação que leve em consideração os sentimentos do outro, o quanto o outro pode ficar afetado com o que você vai dizer. Por isso eu acho fundamental que a gente pare para pensar no outro em todos os instantes, em todas as nossas ações, sem exceção. Mas hoje a gente precisa escolher um lugar para militar, um lugar para defender alguma coisa, para acreditar e fazer isso em meio a 7 bilhões de pessoas que têm cada uma um gosto, cada uma uma história, cada uma habilidade diferente. É muito difícil. Então, o que acontece? Nós, da defesa dos direitos animais, precisamos atacar em várias frentes, né? Defender os direitos dos animais em várias frentes. E aí, acontece muito que as várias vertentes, os vários caminhos criticam o que o outro faz. Então, se a gente é o vegano mais espiritualizado, a gente tem uma linha mais sensível, mais... aí é chamado de vegano namastê. Desculpa, gente. Aí vem os veganos ateus e, em vez de simplesmente praticar o ateísmo deles da maneira filosófica, aquela que eles acreditam, não, eles têm que ficar reclamando de quem é espiritualizado. Ah, vocês parem de acreditar em não sei o quê, porque vocês que ficam aí namastê, porque vocês são os veganos místicos, porque veganismo não é isso. Aí vem e traz... Perdão. Vem e traz uma plaquinha. Veganismo não é espiritualidade. Aí vem aqueles que são... que gostam de fazer uma militância, tentando aproximar, tentando criar empatia com o mundo que as pessoas já têm identificação, que é um mundo viciado em determinados sabores, em determinadas práticas de diversão.
Aí vem os veganos mais naturalistas, aí começa a criticar, porque vocês são os veganos junk food, porque vocês são os veganos ácidos, porque vocês são os veganos do mal, porque vocês estão ferrando o veganismo, sempre dizendo que o outro está estragando o movimento. Aí você fala, ai, puxa vida, então tá errado isso também. Aí, se aí a pessoa é crudívoro, é alcalino, é da horta, é da natureza, aí vegano, aí vem os veganos, que são os mais junk food, que são os mais urbanos e tal, e começa. Porque vocês veganos naturebas, veganismo não é isso. Porque o vegano não tá se importando nem com a terra, nem com o céu, nem com o mar. Ele só quer abolir os animais, mesmo que seja para jogar na Times Square, um monte de cavalo, boi, galinha na Avenida Paulista. E aí cada um vai pregando um selo do que não é veganismo, o que não é militância em defesa da causa animal. Aí um fala que não pode resgatar animal e tirar selfie, não pode publicar, porque quem publica está querendo se aparecer. Aí o outro diz que não pode fazer resgate de manada porque o animal vai passar 20 anos comendo e evacuando e não dá para cuidar e não tem como cuidar de manejo. Aí o outro diz que não pode ter santuário porque animal não pode ficar, nem quando ele está se restabelecendo, ele não pode ficar preso. Ele tem que ser devorado naturalmente por algum predador ou morrer à míngua, porque essa é a lei da natureza. Aí, gente, todo mundo diz o que não é. E ninguém pratica inteiramente aquilo que acredita ser. No meio disso, existe aí um povo criticando veementemente as postagens que sensibilizam as pessoas. As postagens que dizem, vegano que é o ácido, que eu não sei o que lá, que tem uma lista de coisas, né, que a pessoa que é enquadrada num rótulo maldito. E aí eles dizem que não pode fazer postagens tristes de morte nem nada. Tem que fazer como se a gente vivesse em Shangri-La, né? Todo mundo cantando em volta de uma fogueira, tocando aquele violãozinho, feliz, dançando dança circular e sendo feliz, e esquecendo de verdade que as pessoas não sabem. Elas não sabem a realidade, mas não pode mostrar. Porque se mostrar aí desaloja e as pessoas falam que nós somos depressivos, que nós somos revoltados e que não pode ser revoltado, então não pode postar. E aí eu fico me perguntando se existe um tipo só de gente no mundo. Se existe tanta gente divergindo dentro do movimento sobre como deve ser, é porque existe um monte de gente fora do movimento que vai entender o movimento por meios diferentes. Tem aquele que vai ser despertado com um ursinho brilhando em posição de lótus, falando namastê. Tem mesmo. E tem aquele que vai ser despertado porque descobriu que o perfume dele, o creme dele, o sabão em pó, o shampoo de carro é testado no olho dos coelhos. E eu comprovei isso ontem porque eu tive que ir para São Paulo, que eu chamo de Gotham City, porque eu tenho muita dificuldade de viver no meio urbano hoje. Vivi muito tempo porque eu adorava estudar e ir lá onde estava tudo que eu precisava estudar, mas depois de 20 anos assim eu não tinha mais como respirar na cidade de São Paulo, ficou muito difícil para mim, eu estranho muito sair do metrô e ser empurrada, tu não precisa fazer um movimento, é só ficar parada assim, o povo te empurra, claro que vai capotando, quebrando os dentes, o nariz, se lascando todo, mas que empurram, né? E eu estranho muito, mas eu fui para lá porque eu tinha que fazer um dos encontros mais sagrados da minha vida hoje, que era encontrar o Evandro Maciel, filósofo, autor de um livro de poesia que eu amo, aprendo demais com ele. Eu precisava repor coisas de aprendizados filosóficos para compartilhar com as pessoas, né? Com vocês, inclusive. E aí eu fui. E aí, no decorrer do dia, eu passei por vários lugares e acabei conversando no final do dia com a babá de uns amigos meus. E ela perguntou sobre a minha atuação, disse que me conhecia de vista e tal, mas como que era? Ela não tinha a mais vaga ideia, né, Geice? Ela não tinha a mais vaga ideia que os produtos são testados em animais,
que o leite vem de uma tortura absurda, que os ovos são provenientes de uma tortura absurda das galinhas, dos pintinhos, que todo o processo é tenebroso. E assim como a Geice, o que mais tem no mundo, não estamos falando de Brasil exclusivamente, quem dera estivéssemos, quem dera toda a corrupção, toda a ignorância, toda a maldade estivesse no nosso país. A gente teria melhores chances de conseguir dissipá-la, né, de esclarecer. Não, infelizmente a ignorância está onde o homem está, praticamente como uma sombra. Onde nós estivermos, a ignorância estará. Às vezes travestida de grosseria, às vezes travestida de arrogância e muitas vezes travestida de inteligência também. Ela só não consegue se fingir de sabedoria porque a discrepância é grande demais. Então, assim como a Geice, as pessoas simplesmente não sabem. Elas não sabem realmente que as coisas são como são. E a gente... Espera só um instantinho. A gente não consegue escapar disso mesmo, de jeito nenhum. Talvez um dia, quando eu tiver um lugar favorável. Mas tá vendo como é? Isso acaba servindo pra gente entender que a gente vive num mundo que não tem mesmo respeito. Não tem, a gente não pode contar com isso. A gente não pode esperar a situação ser favorável para fazer o que tem que ser feito. A gente não pode esperar que para a gente ganhar sabedoria, primeiro tenha que ter uma brisa morna, as pessoas engajadas, dispostas, acreditando, apostando, junto. Não pode esperar isso. Se a gente for esperar isso, a gente não vai fazer nada. A gente precisa fazer independente da condição. Se tem respeito, se não tem respeito, se tem amor, se não tem amor, se tem colaboração, se não tem colaboração, se chove, se faz sol, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, eu pensei assim, por que a gente não se engaja de uma vez por todas nessa ideia de fazer o que a gente acredita que tem que ser feito, mesmo que a gente perceba falha no trabalho do outro, a gente simplesmente dá continuidade para o nosso trabalho. Aí eu ouvi muita gente falar assim, ai Nana, mas é porque eles estragam o que a gente está fazendo. Gente, um pouco mais de fé naquilo que você faz. Tem um pouco mais de crença. Eu acredito sim que atrasa um pouco, cria alguns obstáculos, às vezes desconcentra a gente, mas ninguém é capaz de atrapalhar o meu trabalho. Ninguém. Nem meu marido, nem meus filhos que estão presentes, que muitas vezes me atropelam aqui em casa, e nem o meu adversário lá fora da minha casa, nem o mais terrível dos carnistas pode me impedir de fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Se cai o sinal da internet, a gente volta. Se tem um barulho, a gente volta. Sabe, por que as pessoas insistem em tentar sanar todos os obstáculos e dar força para quem está fazendo algo que a gente não considera benigno dentro da causa? Porque não faz o seu. E aí fica criando tantas dicotomias que acontece assim, que aí é o que o meu guru falava, né? Vocês tropeçam nos cadarços. Vocês tropeçam em formiga, sabe? Coisas que poderiam ser menores, a gente coloca uma lente de aumento gigantesca e aquilo que poderia ser menor passa a ser gigantesco e impede o próprio trabalho. E aí fica todo mundo cobrando, porque agora já tem uma nova onda. A nova onda é dizer que o ego está prevalecendo, mas é o ego do outro, não é o meu. É sempre assim. É o ego do outro que está criando problema. Ah não, o veganismo agora só tem guerra de ego. É verdade. Mas se todo mundo entender que tem que sanar o seu ego, vai dar tudo certo. Tudo certo. Então é assim, vai falar bem de mim? Fale para os outros. Eu fico super feliz quando alguém fala para os outros bem de mim. E vai falar mal? Fala para mim. Aí eu consigo corrigir. Dá tudo certo, me chama lá no inbox e fala, Nana, olha, você deu uma mancada, você falou um negócio que não é isso, é ótimo, porque eu vou lá e vou corrigir.
Se falar publicamente, eu também posso conseguir entrar em contato. É mais difícil, mas se eu entrar em contato, eu vou lá corrigir também. Mas se falar para os outros, o que vai adiantar? E se a gente considerar que a maioria das pessoas não veste a carapuça com a intenção de corrigir, sim de se ofender, sempre vai se sentir ofendida, criticada, porque é no ego que vai dar. Então essa nova onda de ficar publicando, veganos são egocêntricos, você vai plasmando aquilo. Chega uma hora que todo mundo tá mesmo brigando pelo ego, só que é pelo ego do outro, é reclamando do ego do outro e não corrige em si mesmo. Porque fica sempre criticando a ação do outro. A crítica tem que começar na gente. A gente corrige isso. Então, assim, para de falar que os veganos são egocêntricos. Nós temos que parar de falar que os veganos são egocêntricos e começar a corrigir o nosso próprio ego. Quando a gente conseguir isso, a gente vai fazer aquilo que a gente acredita. E aí vai ter um outro grupo fazendo o que ele acredita e outro, todo mundo defendendo os animais. E vai ter para todo mundo, gente. Porque gente que ignora a realidade do massacre animal, tem para todo mundo. Tem aquele que só vai ser tocado quando assistir Terráqueos. Precisa de coisas fortes. Tem aquele que só vai ser tocado quando for ser pego no colo. Tem aquele que só vai ser tocado quando for acolhido. A gente não vai se formar babá de ninguém, porque a gente não tem esse tempo, infelizmente. Infelizmente. Se tivesse, a gente podia fazer, mas não tem. Mas a gente vai começar a tentar aplicar com meios hábeis o remédio para cada doença. Não adianta dar um xarope maravilhoso feito à base de agrião e melado de cana para alguém que está com uma unha encravada. Porque a unha encravada precisa de um cataplasma lá, um emplastro de outra erva com outra ação. E tem ignorância para todo mundo trabalhar. Olha que legal. Não vai faltar serviço para ninguém. Você, crudívoro, alcalino, espiritualizado, conectado com a terra, que já alcançou esse patamar tão pleno do entendimento sobre o direito global de todos os seres que vivem, não vai faltar amigos, parceiros e gente para vocês cuidarem. Vocês que são aquelas pessoas que fazem receitas saborosas, deliciosas, mas ainda engorduradas, só que gostosas, com sabor atraente, que pode ser introduzido na lanchonete lá no meio daquele monte de cadáver. Você que se dá o trabalho de editar vídeos e mais vídeos, meninas vilganas, Flávio Juste, Ivan de Simone, vocês que fazem vídeos e ficam lá horas e horas editando para levar ao conhecimento das pessoas que estão fazendo uma bela churrascada com centenas de animais trucidados, vocês vão ter bastante trabalho também. Porque tá lotado dessas pessoas que, se tiver um sanduíche de purê de batata e uma porção de batata frita, ele topa parar de comer animal. E vai ser maravilhoso. E quando ele estiver lá já entendendo que dá para viver sem massacrar animal, você, Lu Pires, que trabalha tanto para fazer resgates na rede, resgate de manada, que agora conseguiu levar mais de 30 bois para um santuário onde eles vão ter o direito de ser simbolicamente e na prática um marco do cuidado dos direitos animais, você vai ter bastante trabalho também, porque os seus resgates, os resgates de todas as pessoas envolvidas, vocês do Santuário Rancho dos Gnomos, Santuário das Fadas, Vale da Rainha e todos os outros, você, Bia, Beatriz Silva, que tem lá o Bendita Adoção, vocês todos que trabalham com resgate animal, vocês têm muito trabalho bom pela frente, porque o resgate de vocês desperta outras pessoas. O resgate de vocês faz as pessoas pararem para pensar que os animais podem ter direito sim, que a gente pode viver em harmonia com eles. Aproxima, cria vínculo, afeto, empatia. Faz com que as pessoas olhem para os animais não como objetos, mas como seres que querem viver. As imagens que vocês editam e publicam de um boi jogando bola ou deitando no colo de uma pessoa, desperta muita gente. E não tem problema se eles vão precisar de manejo, se eles vão precisar comer 20 anos e ter alguém para limpar o cocô deles, porque essas pessoas vão aparecer, porque elas vão se voluntariar.
O que eu mais vejo é gente que oferece ajuda para santuário porque quer ter proximidade com os animais. E aí essas pessoas que hoje frequentam zoológicos sem se dar conta que os animais estão lá, sofrendo a mais amarga e torpe solidão e depressão, elas vão se sentir muito mais felizes de poderem entrar em contato com os animais, porque elas sentem essa necessidade dentro de um santuário, e elas vão se voluntariar para limpar o cocô dos animais e cortar capim para os animais. E vão despertar outras pessoas para entender que o zoológico é um lugar horrível. Isso desperta, é maravilhoso. E aí tem aquelas pessoas que não dependem do vínculo com animais e do convívio com animais para respeitar o direito deles. Essas pessoas, ótimo, porque elas também vão ter bastante trabalho, porque se elas estão isentas desse contato de ficar limpando viveiro, limpando cocô, dando comida, comprando ração, fazendo vaquinha, elas vão ter mais tempo para estudar e explicar e criar alternativas na ciência e na tecnologia, para que futuramente a gente não dependa mais nem de extrair veneno de cobra mais, nem de fazer remédio às custas de exploração animal. Então é isso. Nós temos todos papéis maravilhosos para desempenhar, não fiquem desesperados, vocês não precisam fazer todos os trabalhos, como eu também me libero de fazer, porque nós não temos nem tempo e nem habilidade para lidar com todas as coisas do mundo. Se a gente tiver um coração e uma mente abertos e formos capazes de lidar com aquilo que nós podemos fazer de uma maneira comprometida, de uma maneira amorosa, de uma maneira inteira e sem ficar sentando em cima do rabo para cuidar do rabo alheio, a gente vai desenvolver um trabalho muito melhor e vai dar tudo certo, vai ser ótimo para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Agora, depois de dizer isso, explanar isso, porque eu sei que eu vou voltar a falar tudo isso de novo, mesmo que isso me torne uma pessoa repetitiva, eu vou fazer isso com todo o amor do mundo, eu quero falar da segunda parte que eu falei, propus para esse vídeo. Essas críticas, elas se estendem ao modus operandi, como diríamos no direito. Elas se estendem para como cada um faz isso. E tem uma repressão muito grande hoje. É uma repressão que está tanto no consciente quanto no inconsciente, coletivo. Além de ficar criticando o que o outro faz, porque não é como você faria, tem também uma crítica que paira sobre uma falsa moral, que cria grandes tabus. Então, vivemos uma ditadura da felicidade, a ditadura do bobo alegre, que eu chamo assim, porque é aquela pessoa que tem que ficar sorrindo, porque senão ela não vai conseguir nada na vida. Eu já vi casos de pessoas que falam, eu não quero esse profissional porque eu descobri que ele é deprimido, ele tem depressão. Então, é o preconceito que execra aquela pessoa que não é sinônimo de sucesso estereotipado. Se ela quiser chorar na cama, que é lugar quente, ela pode morrer de chorar lá. Tem que ser encontrada morta, não importa. Mas ela não pode dizer para as pessoas que ela tem fragilidades. Humanidades. Na verdade, quando a gente fala de humano, a gente se refere quase que como um sinônimo o nosso direito de falhar enquanto tentamos acertar, que fique claro. Né? Não é direito de falhar o resto da vida, não é direito de ser psicopata, não é o direito de ser cruel, é o direito de falhar enquanto buscamos o acerto. E aí, essas pessoas vão criando uns dogmas que tem uma coisa de preservação e que constrange todo aquele que fizer uso dessa humanidade. Então é assim... eu tenho a minha privacidade. Nossa, você não pode falar da sua vida íntima para as pessoas. Nossa, isso cria uma vergonha no outro. A pessoa baixa a cara assim. Você foi falar para uma pessoa que você nem conhece que você tá sem dinheiro? Que você passou fome na sua vida? Isso é muito íntimo. Que muito íntimo, gente? Que coisa mais idiota é essa? Que bobagem é essa? Eu vou fazer um vídeo só pra isso uma hora dessas, mas eu vou falar nesse agora, tudo que eu me lembrar e puder falar. Dos 5 anos... Bom, eu tive uma infância paupérrima. Muito, muito pobre mesmo. Os meus pais têm origem nordestina, passaram por uma época em que teve aquela coisa do retirante, né? Vieram para São Paulo e se conheceram aqui. Eu não sou nordestina de nascença, eu nasci em São Paulo, mas eu tive uma infância muito pobre e dos 5 anos aos 11 eu sofri abuso sexual por um amigo da família. Ele consertava sofá e eu desenhava no sofá.
Fato esse que me fez sentir culpada por ter sofrido abuso, porque eu pensava, bom, se esse homem veio parar na minha casa porque eu estraguei o sofá, então eu estou sendo castigada porque eu desenhei, fiz os meus grafites lá, o que futuramente seria grafite, né? Eu me desenhei no sofá, desenhei florzinha e estraguei o sofá. E aí os meus pais conheciam esse senhor e ele ia consertar sofás na minha casa. E aí ele ia consertar o sofá na minha casa e ele me abusava. E ele falava que não era para eu contar porque os meus pais não iam acreditar em mim. Ele já criou esse constrangimento. Bom, isso durou até os meus 11 anos, até que um dia eu dei uma mordida violenta no braço dele. Eu estava com a minha irmãzinha no colo, que era bebê, e ele foi passar a mão nos meus peitinhos e eu já era mocinha, né? E aí eu mordi o braço dele e, bom, aí começou uma série de questões. Quando eu fui escrever um livro chamado A Menina, que eu não publiquei ainda, é um livro autobiográfico e que conta toda a percepção de uma menina atemporal, ou seja, a gente conserva toda a nossa infância, muitas vezes sufocada, amordaçada, enclausurada, né, e algemada, dentro dos nossos escombros, né, aqueles desabamentos que a gente tem durante a vida toda. E eu fui contar isso para os meus pais, eu já tinha 20 anos. E foi um horror, né? Foi um horror, porque a minha mãe desabou a chorar. Eu falei, agora não chora, porque eu me senti abandonada. Quando vocês me obrigavam a cumprimentar aquele homem com um beijo, e eu dizia que eu não queria nem falar oi para ele. Eu subia nas árvores da escola, da casa, nos abacateiros lá, porque eu não queria olhar para a cara dele. E os meus pais não tiveram cuidado de querer saber por que eu tinha aquele comportamento. Eles me recriminaram, disseram que eu estava sendo mal educada, que eu estava sendo mal criada e que era para eu cumprimentar aquele homem. E meu pai, vendo a ojeriza que eu tinha desse homem, toda vez que ele queria zoar com a minha cara, ele falava... se você não estragar o sofá, eu tô pensando que eu vou chamar o seu fulano para vir aqui consertar. Aí aquilo me causava um terror, porque na cabeça de uma criança de 6 anos, 7 anos, abusada, ela tá com a sensação de que o pai dela é cúmplice do algoz. A gente não tem um quadro formado sobre isso. Mas tudo isso para dizer que quando eu comecei a escrever esse livro, eu tive a responsabilidade de pensar quantas outras meninas não tinham passado pela mesma situação que eu. E foi assombroso o resultado, porque eu fui a campo fazer entrevista com um monte de pessoas e eu descobri que cerca de 70 a 80% das pessoas, não são só meninas, das pessoas passaram por alguma situação de abuso sexual em maior ou em menor grau, considerando que a gente não acha que abuso sexual seja só penetração, assim como tortura animal também não é apenas matar o bicho, tem muitas formas de explorar e torturar, por isso que a gente traça um paralelo. E aí, quando eu vi isso, eu escrevi o livro, é poético, tá bem bonito, mas eu não publiquei ainda por falta de viabilidade mesmo, não houve ainda condições para eu publicar. Eu só descobri que muita gente é reprimido em falar sobre isso. E eu mesma fui, do tipo assim, você vai falar sobre isso, isso é a sua intimidade. Oi? Isso não é a minha intimidade, isso não é sexo. Isso não é uma escolha minha, isso é crime. E a gente precisa aprender a denunciar. Como assim é a minha intimidade? A minha intimidade é o que eu faço com o meu marido. Isso é minha intimidade. As posições que eu gosto e como eu gosto de sentir prazer, isso é minha intimidade e eu preservo. Mas abuso sexual não é intimidade. A gente tem que parar com essa loucura de não querer expor a realidade e ir usando uma falsa moral para abafar isso. Então, crime sexual não é intimidade de ninguém, ele tem que ser denunciado. Se a gente não fosse tão reprimido, a gente não teria histórias para contar para os pais aos 20 anos, em vez de ter dito para o pai e para a mãe agora. Ele passou a mão em mim, ele fez isso, isso e isso, ele invadiu o meu corpo, beijou a minha boca com 5 anos de idade, tirou a minha roupa. Isso não existe. Mas como que a gente vai falar isso? Se a gente vive num ambiente hipócrita em que as pessoas podem fazer, mas não podem mostrar. Aí é que está o negócio. E por que eu estou falando tudo isso se eu estou aqui falando de causa animal e defesa de animais?
É porque a pedofilia existe assim como existe a zoofilia, mas não pode mostrar. A gente vai defender como se a gente não pode mostrar. Mas nem terráqueos, que foi dado um tratamento todo de lustro para não mostrar coisas que são tabu, as pessoas querem assistir. Porque ninguém lida com a realidade e ficam mentindo, não pode mostrar, e agora vão começar a criar degenerações, degradações para os veganos que postam a verdade. Olha, não, protesto, eu protesto. Nunca digam que as nossas postagens, não reprimam as nossas postagens. Não reprimam desenhos. Eu não sei em que parte do mundo foi, não me recordo agora. Pintaram como grafite mesmo, em imensos prédios. Essa história veio à tona por conta dessa questão com o apagão do corredor, do grande mural na 23 de maio, da polêmica, né? Numa parte do mundo que eu não me lembro qual Europa, com certeza, pintaram imensos murais, e nesses murais tinha pênis, vagina, cena de morte, de violência grande mesmo. E aí gerou a polêmica, porque não pode mostrar, que coisa ruim de se ver, isso é uma energia ruim. E aí quando foram ver, sabe o que era? Reproduções de quadros famosíssimos, reconhecidíssimos, valiosíssimos, que estão no Louvre, que estão no MoMA. São quadros famosíssimos. Mas a hipocrisia não permite mostrar. E eu quero saber como é que a gente vai falar de uma coisa se não pode falar dela. Que jeito que a gente vai arrumar para falar? O artista é reprimido, o ativista é reprimido, porque a mulher vai lá pra frente de um lugar, pinta o corpo de sangue, nua, no frio danado, para falar da carne, e as pessoas vêm com pudor de dizer que ela tá mostrando os peitos. Eu vi um negócio assim horroroso de pessoas se manifestando numa postagem de umas mulheres, umas feministas que estavam fazendo um protesto, falando dos abusos sexuais que elas viviam. E elas estavam nuas, e eu vi a gente falando, essa vagabunda, essa galinha, ela quer mostrar a bunda, ela quer mostrar a xoxota, ela quer mostrar os peitos, e ela fica fazendo que ela tá defendendo a causa feminista, mas ela é uma safada, ela é uma sem vergonha, ela só quer se mostrar. Gente, que mundo degenerado é esse? Que perversão nós vivemos, que hipocrisia maldita nós vivemos. Então pode abusar dos animais sexualmente, pode violentar, pode violar todos os direitos dele, pode trucidar, pode tudo, só não pode mostrar? Eu protesto, protesto e protesto. A gente precisa mostrar. Agora, eu vou ter alguns cuidados que eu vou deixar claro nesse vídeo, vou fazer outros vídeos falando disso, e sempre que eu fizer postagem eu vou ter o cuidado de fazer isso. Quando vocês, parceiros, amigos, ativistas, virem as postagens de animais sendo trucidados, de violência gratuita, barata ou não interessa o preço que tem, violência é violência, tentem não entrar na postagem e xingar. Tentem conter a vontade e o ímpeto que a gente tem mesmo, que é natural, de ódio, revide, vingança. Tentem conter e reflitam. Reflitam sobre o que está acontecendo naquele lugar. Por que que isso está acontecendo? Se você não está contribuindo para isso, direta ou indiretamente, reflita e mude a sua vida. Mude a sua ação. Não entre no post para xingar, filho da puta desgraçado, tem que pegar um pau, tacar na cabeça dele, arrancar os olhos, furar a boca, quebrar os dentes, arrancar as unhas, enfiar bambu embaixo da unha. Tentem não fazer isso. Os carnistas vão fazer, porque eles ainda estão muito perdidos dentro da ignorância, e eles vão fazer isso. E o que a gente tem que fazer? Entra e fala, moço, não xingue, contenha o seu ódio e tente avaliar, reflita para ver se em alguma instância você não está contribuindo para isso. Veja se você não compra leite, se você não está comprando carne, porque se você está, você pode mudar. Fale assim. Pelo menos nas minhas postagens, é um pedido que eu estou fazendo. Eu não vou poder controlar o mundo todo. Eu sei que as pessoas vão continuar fazendo isso. Essas postagens nem são nacionais, né? Foi de
uma página internacional que eu capturei e transmiti para minha. Mas a reação das pessoas não muda nada no mundo inteiro. Se a gente traduzir lá, a gente vai ver. Eles todos estão se manifestando da mesma forma. Todo mundo fica tentado a sentir raiva, violência, indignação. Mas eu gostaria que a gente conseguisse não perder a capacidade de se indignar. E, em conseguindo se indignar, saber diferenciar a raiva, a vingança, a violência da mudança, da revolução. A revolução não pode ser anarquista no sentido de quebrar tudo, de destruir tudo. A revolução não pode ser destrutiva. Ela precisa ter um plano de ação. Precisa ser articulada. Então, o que a gente faz? A gente convive com muita gente que ainda faz uso da exploração animal, mas elas fazem por não saber. Nós temos que mostrar, nós temos essa obrigação e temos que usar todos os meios hábeis para isso. Mas assim que a gente desaloja, tira o pé do chão da pessoa, pegue no colo, ofereça um abraço. Você não pode arrancar o chão das pessoas e deixar elas caindo em queda livre, porque elas vão tentar se defender, elas vão agarrar onde puder, mesmo que seja no açougue, mesmo que seja no machado, mesmo que seja numa faca. Então, a ideia é que a gente ofereça para eles a elucidação, e aí já oferece o ombro, e aí já oferece o site de onde ela procura alternativa. Ó, assiste Terráqueos, já fala assim, caixinha de lenço tá aqui, chore, estou do seu lado, não, você não está sendo bobo, você não está sendo um tolo por se emocionar com o sofrimento animal, é assim mesmo, isso acontece, a gente passa por luto todo dia, luto renovado, e perpétuo, né, perpetuado. Outra coisa, você também não é obrigado a se sentir culpado porque não consegue largar. Tá aqui, ó, site fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que estão ensinando como viver bem sem fazer uso da exploração. Eu tô aqui do seu lado, se você precisar de orientação, tô aqui. E também calma, você vai precisar de um período de adaptação? Sim. Não vamos falar que a pessoa precisa despertar do dia para a noite. Você assusta a pessoa, ela vai se sentir um idiota. Ela fala, nossa, então eu sou um merda mesmo, você está me humilhando. E humilhando o outro, a gente não vai longe. A gente consegue uma coisa ou outra. Um ou outro desperta assim. Eu despertei assim, mas muita gente não desperta assim. E a gente precisa considerar que a gente quer que o bandido, todo mundo vire vegano. O que a gente quer. Isso é o que a gente mais deseja. A gente não vai fazer uma triagem para olhar quem tem a bunda mais limpa para poder dizer que vai poder ser vegano, porque de perto ninguém é normal, tá? Ninguém aqui tem histórico limpinho, ficha pura para poder dizer que tem direito a ser vegano, não. Todo mundo tem as suas histórias para contar e a gente sabe o que cada um fez no verão passado por aí. A gente tem ideia, pelo menos, do que cada um fez no verão passado. Todo mundo tem uma mãe especista, um pai especista, todo mundo comeu bichinho de um jeito ou de outro. São raros os que tiveram a sorte de nascer numa condição em que isso não fosse a realidade. A maioria esmagadora de nós tá mais sujo que pau de galinheiro. Então, vai ter postagem de animal morto, sim, de realidade, sim, assim como vai ter denúncia. Vai ter denúncia de tudo, mas para denunciar a gente precisa saber, a gente precisa informar. Informe, diz para as pessoas. A menina ontem eu falei para ela, você sabia que o detergente, shampoo de carro é testado nos olhos do coelho? Não é possível. É possível. Aí o que a gente faz? Mostra, explica. Qual a expectativa? Que eu chegue lá hoje e ela virou vegana, ativista? Claro que não. Isso não vai acontecer. Não é assim. Respeite o processo, não é que respeite para acalentar, que a pessoa passe 10 anos na transição. A gente sabe quando a pessoa está fazendo corpo mole. A gente sabe. Mas quanto mais a gente pressionar, mais para longe a pessoa vai, como um balão de ar. Vai para longe. E se a gente está realmente disposto a defender o direito dos animais, a gente precisa entender que esse direito precisa atravessar a mão dos seus algozes, daqueles que hoje os escravizam. Se a gente não elucidar, não apoiar, não orientar, então como é que vai ser? Nós vamos ficar numa colônia lindíssima chamada Shangri-La Alcalina Crude, lá na Chapada dos Guimarães, que a gente conseguiu um espaço, consta de 5.000 metros quadrados, maravilhoso, tem 50 famílias vivendo lá, felizes, colhendo, plantando, comendo B12 na banana, feliz pra caramba, e vendo disco voador, fazendo conexão com todo mundo. E o resto dos animais
todos sendo trucidados na mesa dos restaurantes das grandes cidades, porque o povo urbano não teve a sorte de nascer assim e não pôde contar com a generosidade de quem conseguiu subir, né? Aquela pessoa conseguiu subir, ela fica lá em cima cuspindo na cara de quem está lá embaixo. Isso é só lamentável. Eu não vejo nenhuma utilidade para isso. Qual é o sentido de você fazer uma lista de pessoas que você execra, desmoraliza e desmerece? Para os animais, eu estou dizendo. Para o seu ego eu já presumo, mas para os animais. Qual é? O que os animais ganham com isso? No frigir das questões, né? Qual? Isso eu queria saber. O que os animais que você diz que defende ganharam com isso? Eu acho que nada. Porque eu tenho quase 20 anos de meditação e o que eu mais aprendi, que é sagrado no aprendizado, é ajudar o outro. Foi o que eu mais aprendi. De resto, tem um monte de coisa, mas o que eu mais aprendi foi isso. Disciplina, continuidade, esforço, que a gente nunca quer fazer. E nem com continuidade, mas a gente tem que fazer. É entender de verdade que a nossa melhor ação é ajudar o outro. Ajudar mesmo. Ah, mas ele é um corpo mole, é um folgado, ele me quer de babá. Então, tá bom. Ah, mas aquele outro tá estragando o veganismo. Eu não quero nem ouvir mais isso. Eu não quero mais nem ouvir. Eu quero estar longe de quem fala isso. Aí aquela pessoa, porque fulano de tal, essas pessoas que ficam falando que são naturais, elas estão fudendo o veganismo. Poxa, mas peraí. O veganismo nem existe ainda, amor. Acorda, Alice. O veganismo nem existe ainda. São 7 bilhões de zumbis comendo animal e achando normal. E quando eu falo zumbi, eu não estou falando de uma maneira pejorativa, não. Eu estou falando porque as pessoas elas veem disso como um paradigma. Elas foram ensinadas assim, elas nem sabem, elas não têm noção, elas não têm ideia, elas estão dormindo e nem sabem. E a gente precisa tacar um pau na cara da pessoa. Não perca seu tempo com isso. Seja mais generoso, por favor. Transmita o que está ao seu alcance. Busque mais para alcançar mais. E se o outro está fazendo alguma coisa que tu não acredita, faça o que tu acredita. E porque de verdade tu vai pensar, mas ele vai estragar o meu trabalho. Confie mais no seu trabalho. Confie mais. Confie muito mais. Eu não posso acreditar que qualquer um que faz uma coisa errada vai estragar o que eu faço de certo. Isso é muita insegurança naquilo que tu está pregando. Por favor, tente não fazer isso. Tente. É um pedido mesmo de verdade que a gente que tem pensado bastante faz. Aí eu vi também algumas perguntas. As pessoas me perguntam bastante. Por que será que as pessoas confundem a militância em favor dos direitos animais com naturebismo? Principalmente porque a gente não se dá o trabalho de explicar com paciência. Ah, mas eu já falei 200 vezes. Então, mas o mundo tem 7 bilhões de pessoas, amor. 7 bilhões, 800 milhões, assim, já está caminhando para os 8 bilhões. Então, assim, mas é que eu já falei, mas falou para quem? Falou para a mesma pessoa? Eu já falei para a mesma pessoa e ela continua dizendo, associando mal. Então, ou você falou pouco, com pouca habilidade, ou você está dando o famoso murro em ponta de faca. Porque talvez a ideia não seja falar, seja fazer. Só fazer. Entende? Então, de repente, a ideia seja a gente falar assim, explique que nós ganhamos essa marca porque é óbvio que uma pessoa que cuida dos direitos animais, ela não pretende libertar os animais na Times Square e nem na Avenida Paulista e nem em nenhuma avenida asfaltada. Se eles precisam de um habitat que seja compatível com a natureza deles, eles precisam que a gente pare de devastar as florestas. No que a gente vai cuidar das florestas, a gente começa a entender que não precisa comprar 200 camisetas por ano, 50 sapatos, ou ir para a Polinésia Francesa. Aí a gente começa a adquirir uma característica própria de quem respeita a terra, de quem respeita os rios, os mares, de quem não consome, de quem não fica fazendo milhões de intervenções no seu cabelo, na sua pele, enfiando botox na cara. Quem não fica comprando 50 bolsas, aí a gente vai adquirindo aquela característica de quem usa roupa de brechó, que tem 15 anos, aquela blusinha floridinha da moda que já não se usa mais, retrô, vintage. E aí a pessoa começa a criticar porque vegano se veste estranho,
Olha, tente entender. Sabe por que eu me visto estranho? Porque o meu dinheiro, eu compro ração para os animais, eu compro remédio para os animais, eu construo um abrigo para um animal, eu compro comida vegana. E aí eu já evitei de ficar comprando 200 roupas que passam por processos industriais, que emporcalham, sujam os rios e os mares com tinta e contaminam o meio ambiente. Entende? É por isso que a gente acaba adquirindo essa característica mais conectada com a terra, mais paz e amor, mais espiritualizada, mais leve, tá? Mas não é obrigado também. Você pode ser o que você quiser. Se você não começar a destruir o mundo, não detonar nada, eu só desafio você a conseguir ser um rato de shopping, um comprador inveterado, um gastador, um fútil e ao mesmo tempo defender de verdade os direitos dos animais, porque os animais não precisam ser libertos no meio da avenida com caminhões passando por cima dele, nem no shopping center. Eles precisam de um lugar para viver, e aí volta toda a história. A gente vai precisar cuidar do meio ambiente, a gente vai entrar em conexão com a natureza, vai começar a dar mais valor para o nascer do sol, né? Não vai ver o sol nascer só naquele dia que você tem um voo que sai às 5, 6 da manhã e você está no aeroporto com 1h30 de antecedência. Você vai começar a ver o sol nascer porque você gosta, porque você entendeu que ele é a energia e a vitamina D que fixa o cálcio nos seus ossinhos, para você parar de ter que suplementar, para você entrar. E aí é natural que você adquira mesmo essa cara de ripongo, mas obrigado não é, tá? Bom, a gente já falou pacas aqui sobre bastante coisa, esses assuntos precisam voltar. Eu vou ficar repetindo, até que as pessoas que não viram vejam. A gente já sabe que elas não acessam os nossos vídeos no YouTube, mas a gente tenta falar que lá no Comandante Pesquisa no YouTube, esses vídeos estão lá compilados. Quem quiser perder uns 40 minutos, 1 horinha para assistir, pode ganhar alguns entendimentos que não tinha antes e fazer o melhor proveito com eles. Esse é o meu voto. Eu não tenho nenhuma verdade pronta, eu estou tentando também, eu estou também aprendendo muito, e só que a gente aprende junto muito melhor do que sozinho. E todo mundo que puder contribuir, fica convidado para fazer isso o tempo todo. Vai nos comentários aqui, se for ver o vídeo lá no Comandante Pesquisa e quiser deixar um comentário para a gente se acrescentar, vamos fazer isso também, porque aí a gente vai crescendo junto e é melhor, tá bom? Mas assim, para encerrar, vai ter postagem sim de animal morrendo, sim, porque isso toca, isso sensibiliza as pessoas que são sensibilizadas com isso, porque quem quer fugir vai fugir de qualquer jeito. Aquelas pessoas que detestam e que se sentem muito mal, que acham que isso é uma energia ruim e que portanto é melhor deixar só o porco mesmo morrendo, porque assim ela também não morre, essas pessoas elas iriam fugir de qualquer jeito, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona, a realidade vem à tona, e eu não vou viver diferente, tá? Então, é isso aí que eu queria deixar marcado. A gente se encontra depois, o quanto a gente conseguir. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada mesmo.